Viu, gente? Vocês têm que falar a linguagem das crianças, que aí elas já entendem, vão entender com clareza. Então vamos lá? Eu queria que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 21. Vamos ler mais uma parábola. De uma coisa você sabe, né? Você já sai de casa sabendo, hoje vai ter mais uma parábola. Então, não é novidade, né? E aí a novidade que eu espero é que o Senhor, pela sua graça e misericórdia, fale a partir daquilo que é antigo, a partir daquilo que vem de tão longe, fale de uma forma poderosa e nova aos nossos corações. Evangelho de Mateus, capítulo 21. Vamos ler o versículo de número 28 em diante. Mateus, capítulo 21. Vamos ler a partir do verso 28. Todo mundo achou? Amém? Todo mundo pronto? Diz assim a palavra do Senhor: o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. E ele respondeu: Não quero. Mas depois, reconsiderando, foi. Dirigindo-se então ao segundo, falou com ele da mesma forma. E este respondeu: Sim, sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Eles disseram: o primeiro. Jesus lhes disse: em verdade vos digo que publicanos e prostitutas estão entrando antes de vós no reino de Deus. Pois João chegou a vós, apontando o caminho da justiça, e não credes nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. Vós, porém, vendo isso, nem assim reconsiderastes para crerdes nele. Então, esse texto é mais um texto, e aí eu faço questão de frisar isso, porque os evangelhos, aqueles evangelhos que a gente chama de sinóticos, que têm uma visão, a mesma visão do mesmo fato, talvez com uma e outra variação, eles trazem textos, né, semelhantes, falam de histórias semelhantes, de situações semelhantes, mas, mais uma vez, a gente está diante de um texto que é encontrado somente no Evangelho de Mateus. E para a gente entender esse texto, a gente precisa voltar um pouquinho, no mesmo capítulo, e falar de algumas coisas, alguns eventos que antecedem esse momento. Jesus, ele havia entrado em Jerusalém, naquilo que é conhecido como entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E ele é ovacionado, ele é aclamado, as pessoas gritam, as pessoas estão entusiasmadas: Hosana, o Filho de Deus, bendito que vem em nome do Senhor, e reconhecendo Jesus como alguém que é anunciado anteriormente, como alguém de quem foram feitas algumas profecias, e todo mundo aguarda esse momento, e chega o momento em que Jesus entra na cidade, e o povo fica muito entusiasmado com aquilo. Então você olha isso aí, já no versículo 1 do capítulo 21, ele se aproxima de Jerusalém, e ele vai enviar os discípulos para que os discípulos encontrem ali um jumentinho, trazem até Jesus. Aliás, muita gente usa a figura do jumento para dizer: olha como Jesus, ele era pouco nobre. Na verdade, naquele contexto, no contexto judaico, o jumento é um animal real. Os cavalos,
né, aquela cavalo imponente, bonito, isso é coisa do Egito, de outras culturas. Então, quando você olha para o texto atentamente, né, ou pelo menos com uma ideia do contexto, de como funcionavam as coisas, a mente e a cultura judaica, Jesus entra como um rei, de fato. Esse é um animal real. Então ele adentra Jerusalém e o povo começa a gritar: maravilhas, louvado seja o Senhor. E aí começa aquela inveja no coração dos religiosos, porque depois disso Jesus vai entrar no templo, e ali no templo, Jesus, ele bagunça tudo, para que as coisas de fato entrem em ordem. Ele expulsa os vendilhões, a casa do Pai, que é casa de oração, que é casa de instrução, que é casa de adoração, ela está sendo usada de maneira indevida. E Jesus então coloca todo mundo para fora, e aquilo desperta a fúria no coração dos religiosos. O que ele acha que está fazendo? Quem ele acha que é? Quem disse que ele tem autoridade para fazer tal coisa? E o desejo daqueles homens, ele é marcado por sangue na boca, porque o desejo é de matar, é de ferir Jesus. E diz a Bíblia que Jesus então se retira, Jesus some da vista deles, e num outro momento Jesus volta. E quando volta, ele volta para o templo para instruir, para ensinar. E vendo aquilo, já totalmente tomados de ira, como se não bastasse Jesus ter desorganizado a vida religiosa de alguns, a classe sacerdotal olha para aquilo e fala: gente, nós precisamos fazer alguma coisa, porque esse sujeito ele está promovendo aqui uma total desordem em nome de Deus, e não é assim que funciona. E aí Jesus volta para lá e começa a ensinar, e aí vem a pergunta: vem cá, com que autoridade que você faz isso? Quem te disse que você pode fazer isso? Quem te disse que você pode entrar nesse lugar da religião? E quem está falando são os homens da religião, dizendo: quem é que disse que você pode usurpar disso, tomar para si isso, e assumir um papel que não é teu? Afinal de contas, instruir era uma coisa dos rabinos, dos sacerdotes, e Jesus, do ponto de vista desses homens, é nada, é ninguém, é um qualquer, é alguém que simplesmente parece existir para frustrar, para gerar algum tipo de sentimento que seja contraditório com aquilo que Deus está propondo. Isso na cabeça dos religiosos. E aí Jesus vai dizer: tá, eu digo com que autoridade, mas vocês também precisam me responder uma pergunta. Eu falo de onde vem essa minha autoridade, mas vocês precisam me dizer, se me responderem essa pergunta, eu falo com toda a clareza de onde vem a minha autoridade. E aí Jesus vai perguntar sobre de onde era o batismo de João. Ele batiza em nome de quem? Provém de onde? É da terra? É do céu? É coisa do coração do homem? É coisa de um alienado? É coisa de um fanático? Ou isso vem da parte de Deus? E aí, eles temem. E diante daquele temor de responder devidamente, porque se eles dizem que o batismo de João vem de Deus, João é um profeta. Eles deveriam reconhecer a autenticidade naquilo que João estava fazendo, que, aliás, não vem sendo reconhecido por eles em momento nenhum, a ponto de João dizer: vocês precisam se arrepender, suas víboras. Mas se eles dissessem também que o batismo era humano, por ser um profeta,
eles poderiam criar uma confusão. Isso, na verdade, estava posto ali uma espécie de bomba, e diante daquela possibilidade de explodir, Jesus sabiamente ele faz essa pergunta, porque sabe que no fundo, a resposta que virá não será de maneira nenhuma genuína, verdadeira. Por quê? Porque vai ser resultado da hipocrisia. E aí Jesus, então, para condenar a hipocrisia dos religiosos, Jesus, para simplesmente tentar corrigir a rota daqueles homens, ele propõe essa parábola. E essa parábola, ela tem um tema central. Vocês sabem que quando a gente está diante de um texto como uma parábola, nós não devemos nos ater às coisas mais gerais, mas aos detalhes. Qual é o grande detalhe desse texto? Jesus quer ensinar a respeito de arrependimento. Então, o que Jesus está dizendo para eles é o seguinte: vocês precisam se arrepender. Vocês precisam se converter. Vocês precisam nascer de novo. Vocês precisam de um poder que vocês acham que, na verdade, tem o controle sobre isso, mas que, no fundo, vocês nunca experimentaram disso. Vocês precisam se converter, se arrependam. E aí ele diz, deixa eu contar uma história para vocês. O que vos parece? O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos, e aí se dirige para um e diz, filho, vai trabalhar na vinha hoje. E aí o filho dá a seguinte resposta, não quero, não vou, estou indisposto, não acordei bem, não tenho desejo de ir, não quero. É uma negativa ao pai. E o texto vai dizer que depois, reconsiderando, foi. Ou seja, depois, mudou o jeito de pensar, mudou o jeito de olhar para o pai, ou talvez olhando para o pai, caindo em si. Lembra daquela historinha lá de Lucas 15 que a gente já viu aqui? Caindo em si, não fui bem na minha resposta, não fiz a coisa certa. Então a Bíblia diz que ele reconsidera e vai trabalhar. Esse é um tipo de pessoa. Aqui Jesus está dividindo aqui a realidade entre 2 grupos. Os que dizem não e depois se convertem ao sim, e os que dizem sim, mas no fundo estão convertidos ao não, a viver uma vida hipócrita. E aí, esse primeiro grupo são as prostitutas e os publicanos, que representados aqui no primeiro filho. E aí ele se dirige ao outro filho, verso 30, dirigindo-se ao segundo, falou da mesma forma, e ele respondeu, sim, Senhor, eu vou, eu prometo que vou. Sim, Senhor, vou fazer tudo direitinho. Sim, Senhor, vou obedecer. Sim, Senhor, tu sabes que eu obedeço. Sim, Senhor, eu quero obedecer, mas a Bíblia diz que esse disse sim e não foi. E aí Jesus vai falar, olha para essa realidade e respondam, sem hipocrisia. Respondam de maneira sincera, qual dos 2 fez a vontade do Pai? Obviamente, a resposta lógica é, o que fez a vontade, o que foi. Mesmo tendo ele, num primeiro momento, dito não. Mesmo num primeiro momento, tendo talvez entristecido o coração do pai com aquela negativa, mas reconsiderando, ele vai. Então, o que Jesus está dizendo aqui para esses homens é assim que vocês estão vivendo. Vocês dizem sim, 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 o tempo todo, aqui aspas, para Deus, mas a vida de vocês é não o tempo todo. Vocês se portam com hipocrisia. Vocês funcionam com máscaras. É a máscara o tempo todo ali no rosto, do sim, mas o coração está vestido absolutamente de não.
É uma vida dúbia. Ninguém olhando para vocês pode dizer exatamente com clareza, esses caras são feitos de quê? O povo olha para aquilo e acha assim, olha, são os santarrões, são os melhores crentes do mundo. Mas no fundo, como em outros momentos a gente vai ler, são os sepulcros caiados, tem beleza por fora, estão totalmente podres por dentro. Essa é a vida de sim. Mas que insiste em viver como não. É uma beleza exterior, mas que no fundo, lembra que Jesus disse que é o que vem de dentro que contamina, são contaminados pela hipocrisia, pela vida de mentira, de absoluta mentira. O que vos parece? Na minha versão está dizendo assim, vocês estão familiarizados com isso? Vocês conhecem alguém que viva assim? E eu imagino que eles são tomados ainda mais de ira. Mais para frente o texto vai dizer que o desejo deles era matar Jesus, prender Jesus, acabar com Jesus, porque esse cara tira o nosso sono, esse sujeito tira a nossa paz, esse sujeito me coloca ou nos coloca, enquanto religiosos, numa situação muito difícil, onde eu não tenho a oportunidade de viver a vida que eu tanto gosto, a vida de hipocrisia. Que vos parece? Então Jesus conta essa história a partir da figura dos dois filhos e representando aqui esses dois grupos. Homens e mulheres que dizem não, mas que reconsiderando, e tome aí a palavra reconsiderar como arrependimento, como gente que pensa arrependimento, mudança de mente, está indo numa direção, metanoia, e de repente se dá conta de que está indo na direção errada, está fazendo as escolhas erradas, está vivendo de um jeito equivocado, e que a única alternativa que tem, melhor dizendo, é corrigir isso para que as suas incoerências, como resultado do pecado, como resultado da queda, a única maneira de sanar essas coisas é reconsiderando a vida para viver uma vida que, embora inicialmente seja marcada pelo não, no fim das contas, o que ele faz é dizer, sim, Senhor, eu me arrependo. Olha, deixa aí para a canção. Eu me arrependo, Senhor. É isso que ele está dizendo. Considerem isso. Afinal de contas, vocês são guias de outros. Afinal de contas, vocês têm aquilo que chamam de palavra de Deus nas mãos, no livro, na boca, mas não no coração. O que vos parece? É bom viver assim? É justo viver assim? Vocês, como representantes de Deus, como gente que foi escolhida por Deus para funcionar como uma espécie de farol, para guiar pessoas, mais um dito de Jesus, lembrem-se, que vos parece? Assim vocês são como os cegos que guiam cegos, tropeçam um por cima dos outros por causa da hipocrisia de vocês. Então, esses são os religiosos. E aí Jesus vai falar, olha agora para a vida daquela gente que é a escória da sociedade. Publicanos, cobradores de impostos, gente que os crentes estão dizendo, esse não pode falar em nome de Deus. Esse sequer pode se aproximar do lugar santo, do lugar de adoração, do lugar da presença de Deus. Afinal de contas, são pecadores. Não se misture. Esse era o recado mais comum da religião daquele tempo. Não se misture com essa gente. E o recado que o Filho de Deus dá é, eu estou no meio, como diz aí o dito popular, junto e misturado. Eu estou no meio de vocês. Por quê? Porque a única maneira de descontaminar, é a única maneira de transformar. Hipocrisia não muda nada. Mentira não muda nada. Você conta aqui agora, sustenta durante um tempo, mas fatalmente lá na frente
De repente, para manter aquilo, você vai ter que contar outra, e aquilo vai e se torna uma história sem fim. Então, Jesus está dizendo, vocês estão vivendo assim. Agora, os publicanos e os pecadores, estes entram primeiro no reino de Deus. Tem lugar para eles, que num primeiro momento dizem não. Tem lugar para esses que em algum momento se deixam ser levados pelos seus instintos, pela sua natureza caída, mas que ao reconsiderar, o reino de Deus está de portas escancaradas para eles, enquanto que para vocês, a porta está se fechando. Mas não porque se quer lá alguém, o porteiro, fechar a porta, mas vocês fecham a porta. Porque a vida de hipocrisia fecha portas para o reino de Deus. É isso que Jesus está dizendo para esses homens. Então, que lições a gente pode tirar daqui? Que advertências Jesus faz aqui para a gente? Primeiro, só tem diante de Deus uma classe de pessoas, todos são pecadores. Não é a Bíblia que você coloca debaixo do braço, não é a quantidade de vezes que você frequenta um lugar, não é o dízimo que você dá, não é nada do que você pode fazer que torna você alguém distinto. Por igual, todos estamos nivelados por baixo. Por baixo. Todos somos pecadores. O problema desses homens da religião daquele tempo é que eles se sentiam melhores do que os outros. Nós também já vimos aqui a parábola do fariseu e do publicano. E qual é a oração que ele faz? Qual é a oração que o fariseu faz? Obrigado, Senhor, porque eu não sou como ele, como ela. Eu sou bom. Eu sou bom. Ele não se enxerga como alguém que carece de graça, de misericórdia. Na verdade, ele se enxerga como sendo o modelo ideal para que os outros coloquem os olhos neles e vivam como eles. Esse é o perigo da religião. E isso, o Evangelho não nos autoriza a experimentar. O Evangelho nos serve, o Evangelho tem o poder de arrancar as nossas máscaras. Ninguém pode permanecer diante, eu faço isso diante de qualquer um, você faz isso diante de mim. Nós colocamos máscaras. Somos quase que o tempo todo aquele pessoal do baile de Veneza, das máscaras, né? Todo mundo com máscara, todo mundo maquiado. Mas, na verdade, cada máscara, cada tinta que a gente coloca no rosto é resultado da nossa vida de mentira. A gente se pinta, a gente coloca a máscara simplesmente para cobrir a nossa mentira. Então, diante de Deus, todo mundo é pecador, ninguém se esconde. Ninguém se esconde. Você pode fazer isso diante do outro, mas diante de Deus, você é percebido o tempo todo, sondado o tempo todo. E eu não estou falando isso para que você se sinta constrangido a ponto de simplesmente se sentir coagido. Não, é para que aí você encontre cura. Deus, tu sabes como eu sou. E aí, em sabendo como eu sou, muitas vezes eu até digo não, Senhor, mas me ajuda a dizer sim. O meu desejo, Senhor, enquanto homem caído, que sofre os efeitos da queda, é quase sempre dizer não para Ti, mas, Senhor, me ajuda a dizer sim, para que a minha rota seja corrigida, para que as minhas incoerências, para que aquilo que em mim é sombra, é treva, as tuas luzes possam dissipar e transformar o meu ser. Isso é evangelho. E isso, que é evangelho, não pode ser caracterizado como religião, simplesmente. Eu estou falando do aspecto negativo da religião. Tiago vai falar que há uma religião boa. É essa.
é essa, em que o sujeito se coloca diante do Pai e diz: me perdoa porque eu te disse não, mas Senhor, eu vou para a vinha, eu reconsidero, eu cometi esse equívoco. Considera-me, Senhor, diante da minha conversão, da minha ideia de mudar a minha mente para que eu possa fazer o teu querer, fazer a tua vontade. E aí Jesus vai dizer que é assim que as pessoas entram no reino de Deus, sejam elas de que tipo de classe forem. As mais impróprias, do jeito que a gente costuma pensar. Quem são as mais impróprias? Aquela que não vive do jeito que eu vivo, não é assim? Não, mas ele não. O sujeito tem tantas mulheres. Não, mas ele não. O sujeito é fraudulento, tem caixa 2. Aí a gente que não faz nada disso, só tem uma esposa, ou que não faz caixa 2, faz outras coisas. Vive de outras maneiras em que no fundo, a gente pega e coloca a máscara para dizer: não, isso não acontece comigo. Mas diante do Senhor todos são pecadores. Todos. Esse texto também me ensina que palavras não garantem nada. Palavras, elas podem ser ditas, palavras podem ser proferidas, palavras podem ser ensinadas, mas o que dá autenticidade à vida é aquela palavra que é pregada e que é vivida. Como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, a nossa vida é o nosso sermão. A nossa vida é o nosso sermão. Então não adianta dizer: Senhor, tu sabes. Senhor, lembra de Pedro? Tu sabes, Senhor. O tempo todo tu sabes, Senhor, a ponto dele ficar irritado. Mas quem sabe de fato é o Senhor. Apacenta então as minhas ovelhas. Cuida deles. E Pedro faz isso constrangido pelo amor do Senhor. Então quem sabe é o Senhor. O que eu e você precisamos definitivamente fazer, e digo aqui isso, não como alguém fala: é fácil fazer. Fácil mesmo é viver como hipócrita. Quão difícil é a gente experimentar autenticidade na vida. Viver aquilo que a gente está dizendo que acha, que pensa. Ou aquilo que importa no final das contas, o que a palavra de Deus propõe, o que a palavra de Deus coloca como ordenança, como mandamento. Então, nessa manhã, todos nós somos chamados a fazer um autoexame. Que tipo de vida é a vida que eu estou vivendo? Né? É a vida do sim para ser contraditória com a vida do não? São constatações que eu e você precisamos fazer. Não adianta viver a vida com sim nos lábios, enquanto a vida diz o tempo todo que aquele sim, na verdade, é não. Não adianta. Não adianta. E por fim, esse texto vai me ensinar, como aplicação direta, de que é impossível viver diante de Deus sem arrependimento. Arrependimento é uma necessidade urgente. Arrependimento é uma necessidade que se encontra ali no centro daquilo que a gente chama de vida cristã. Arrependimento é arrependimento para a vida toda. Para a vida toda. Um pastor galês, que aliás abriu mão da sua carreira de médico da rainha da Inglaterra, Martin Lloyd Jones, para se dedicar à vida do pastoreio. Ele dizia que arrependimento é a porta de entrada para o reino de Deus. E eu peguei aqui algumas anotações de um sermão dele,
que ele vai dizer que quanto mais ele estudava a respeito desse tema, mais ele se convencia de que esse era um assunto da maior importância para o crente. Quanto mais ele se dedicava ao estudo das Escrituras voltado para esse tema, mais ele era convencido de que arrependimento é algo que precisa estar no centro da nossa vida. E ele vai dizer isso criando, ou não criando, mas olhando para o Novo Testamento, olhando para os Evangelhos e vendo o quanto a palavra, o quanto a ideia do arrependimento está presente na boca dos homens de Deus. Ele vai falar, por exemplo, que é assim que João Batista chega, pregando o arrependimento para a remissão dos pecados. João. Depois o próprio Jesus, depois da prisão de João, vai dizer, olha, o reino de Deus chegou, arrependei-vos. Quando Jesus envia seus discípulos para pregar o evangelho e curar, a Bíblia diz que eles pregam, que eles anunciam, que eles curam, mas eles, em meio a tudo isso, anunciam o arrependimento. Vocês precisam se arrepender. E o que falar de Pedro, no livro de Atos, em que depois que eles recebem, a igreja é batizada no Espírito, recebe virtude do alto, o sermão não é um sermão de autoajuda, não é um sermão que reafirma convicções humanas, a ponto de Pedro falar e não o próprio Pedro afirmar o que tinha que ser afirmado. É o povo que pergunta o que a gente precisa fazer diante do temor que aquilo gera no coração dos homens, e Pedro vai dizer, arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus. E o próprio Paulo vai falar isso. Deus está o tempo todo, em todos os lugares, chamando o povo ao arrependimento, não levando em conta o nosso tempo de ignorância enquanto vivíamos no pecado. É arrependimento. Então a gente está falando de um tema central, fundamental. Então não negligencie o fato de viver uma vida de autoexame, não para viver uma vida de culpado, lembre-se. E aí entra o evangelho. A sua culpa já foi removida. E é porque essa culpa já foi removida que você não precisa viver uma vida de hipocrisia. Porque quem removeu a sua culpa, assumiu a sua culpa, morreu por causa da sua hipocrisia. Você não precisa mais continuar morrendo, vivendo uma vida empobrecida, porque as condições para viver uma vida diferente, distinta e bela em nome de Jesus já estão aí. O que é necessário? Arrepender-se. Arrepender-se. Essa verdade esteve na boca dos profetas, de Jesus, dos seus seguidores, precisa estar em nossos lábios e precisa estar também em nossas vidas o tempo todo. A única maneira de vermos as nossas contradições, incoerências, a nossa vida de desacordo sendo tratada e corrigida é se arrependendo. Não tem uma outra alternativa. Não tem. Se nessa manhã você precisa dizer para si mesmo, Senhor, me ajuda a reconsiderar, porque eu tenho vivido uma vida de sim nos lábios, mas a minha vida é contraditória, porque é não para todo lado. Se é assim que você precisa se apresentar diante do Senhor, faça, porque para entrar no reino de Deus é preciso se arrepender. E todos os hipócritas, como diz a Bíblia, estão fora do reino de Deus. É absurdo quando Jesus diz, as prostitutas entram primeiro. Por que não são os religiosos? Por que não são os homens de Deus? Por que são os incoerentes, os inconsequentes? Não que Jesus esteja aqui assinando embaixo de pecado de ninguém, é simplesmente porque estes reconsideraram o seu jeito de viver e passaram a viver
do jeito como desde sempre foram planejados para viver. Viver como Jesus. E viver a partir da graça que Jesus oferece. Amém?